Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Chico. Estou aqui para explicar o material digital na disciplina de História do Ensino Médio, disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A ideia desse espaço é reforçar o que você aprendeu em sala de aula. Por isso, deixem suas dúvidas nos comentários e inscreva-se em nosso canal. O tema da aula hoje é Quando a Razão Vira Barbárie. Banalidades do Mal, parte 3. Primeira série do ensino médio, aula 4 do quarto bimestre. Vem comigo. O conteúdo da aula é violação da liberdade e tortura no contexto da ditadura civil-militar na América Latina, Brasil e Chile. Lembrando, né, que a ditadura militar aqui no Brasil aconteceu a partir de 1964, quando houve um golpe que derrubou o governo aqui no Brasil. O regime militar foi até 1985, quando aí o país voltou à democracia. Já lá no Chile, o golpe militar foi liderado aí pelo general Augusto Pinochet, que derrubou também o governo de Salvador Allende em 1973. Então a gente vai falar um pouquinho disso nesse slide. Aqui, para começar, né, o material traz para a gente: observe atentamente as imagens e tente dar um título para esse monumento. Né? Então a gente está vendo aí essas imagens aqui, um homem pendurado, né? Aqui também, né? Mais amplamente, e observe as imagens e tente dar um título a esse monumento. Daí o que esse monumento pode trazer para a gente? Ok? Esse é um monumento, né? Tortura Nunca Mais. Ele está lá no Recife. Foi o primeiro monumento construído no Brasil em homenagem aos mortos e desaparecidos políticos aqui no Brasil e apresenta o corpo de um homem nu em posição da tortura de pau de arara. Né? Então é como é que a gente pode dizer aqui, né? Um monumento que traz bastante informações para a gente aqui. Tá? Para começar, de que maneira podemos relacionar a imagem do monumento Tortura Nunca Mais e a violação dos direitos humanos? O que ele evidencia sobre a instauração da ditadura civil-militar? Reflita e não esqueça de registrar suas anotações. Então, aqui o monumento Tortura Nunca Mais está no Recife. Né? É uma manifestação artística que vai além da representação estética aqui. Né? Ele é uma forma de resistência, de denúncia e de memória que contribui para o entendimento e a condenação das violações dos direitos humanos ocorridas durante a ditadura civil-militar no Brasil. Né? Aqui traz aqui, né, o que era o pau de arara. Né? O pau de arara era um método aí de tortura utilizado durante a ditadura militar. Né? Era uma estrutura bem simples, rudimentar, né, composta por um tronco de madeira aqui, né, onde a vítima era amarrada pelos pulsos e tornozelo, ficando suspensa com o corpo curvado para frente. Imagina a dor dessa pessoa, né? Durante a tortura, a vítima era frequentemente interrogada e submetida a vários tipos de violência física, psicológica. Né? O pau de arara era uma prática desumana, muitas vezes utilizada para obter informações ou como forma de punição a opositores políticos. Essa técnica, além de causar dor intensa, imagina, também podia resultar em lesões físicas. Né? O uso do pau de arara foi uma das muitas violações dos direitos humanos durante a ditadura militar aqui no Brasil. Ok? Aí, continuando o material, né? Ele traz aqui um vídeo do YouTube para você aprofundar mais sobre a ditadura militar no Chile. Né? Lá no Chile, a ditadura, né, de Augusto Pinochet, que vai de 73 até 1990, ela foi marcada aí por graves violações aos direitos humanos. Né? Após o golpe militar que depôs o presidente Salvador Allende, Pinochet, militar, estabeleceu um regime autoritário, reprimindo aí brutalmente os opositores. Né? Então havia torturas, execuções, prisões arbitrárias. Né? Foi criado a DINA, que é a Agência de Inteligência, que desempenhou papel crucial
o regime ali do Pinochet. O regime deixou um legado numa herança de traumas e polarização na sociedade chilena, com impactos duradouros. O país voltou à democracia somente em 1990. Né? Depois, o material traz para a gente também outra sugestão de vídeo. E agora aqui no Brasil, né, em 64, então houve o golpe liderado aí pelos militares, apoiados aí por grandes empresas, meios de comunicação, igrejas, né, que derrubou o presidente João Goulart. Isso acabou interrompendo o período democrático aqui no Brasil. Com o respaldo direto dos Estados Unidos, os militares rasgaram a nossa Constituição, levando o país a uma longa e difícil fase autoritária. Então, esse texto aqui vai estar falando um pouquinho disso. O legado da ditadura militar no Chile e no Brasil é extremamente complexo e controverso. Alguns setores argumentaram que os governos militares eram necessários para salvar os países, né, do comunismo e para promover o crescimento econômico, enquanto outros veem os regimes como uma violação brutal dos direitos humanos. Né? Então, a partir da citação, respondo ao que se pede. De que maneira podemos associar a ideia de razão e barbárie a partir da instauração da ditadura civil-militar, tanto no Brasil quanto no Chile? Né? Os governos durante as ditaduras no Brasil e no Chile queriam parecer lógicos, né, organizados, focados no progresso, vendiam essa ideia. Né? No entanto, eles cometeram atos brutais, como tortura e várias violações dos direitos humanos. Né? Isso mostra que, por trás das razões apresentadas, havia muita hipocrisia. Né? A busca pela ordem muitas vezes escondia a crueldade praticada em nome da estabilidade econômica. Aqui o material traz para a gente uma correção. Ok. E aí, na prática, fala-se para retornar de novo ao slide 3, né, para começar aqui com o monumento Tortura Nunca Mais. Né? De que maneira podemos relacionar a imagem do monumento Tortura Nunca Mais? O que ele evidencia sobre a instauração dos processos de ditadura militar, em especial no Brasil? Né? Então, esse monumento lá de Recife, o Tortura Nunca Mais, ele traz para a gente, né, está relacionado aí à ditadura militar no Brasil. Ele mostra as brutalidades cometidas durante esse período, como torturas e diversas violações aos direitos humanos. A imagem, né, evidencia aqui, que a ditadura trouxe sofrimento e o monumento serve para lembrar disso e resistir contra a impunidade. Tá? O material traz para a gente também na prática uma correção e traz para a gente aqui, né, a fonte 1, o ato institucional número 5, de 68. Né? Então, ele traz aqui os artigos desse ato institucional. Né? E o que trazia aqui esses atos institucionais? Né? O primeiro aí, cessação do privilégio judicial. Então, autoridades perderam foro privilegiado, restrição sindical, né? Proibição de participação em eleições sindicais, proibição política, né? Impedimento de atividades políticas e manifestações, medidas de segurança, vigilância, restrição de locais e domicílio determinado, estado de sítio, né? O poder ao presidente para decretar situações de emergência, e suspensão de habeas corpus, né? Perda de garantia contra as detenções, prisões arbitrárias. Né? Então, esse texto sobre o AI-5 vai estar falando desses artigos, né, que ocorreram durante a ditadura militar. O material traz para a gente a correção desse material, falando de cada artigo, né, até o artigo 5. E é isso. Depois, né, o material traz para a gente aqui uma questão para a gente pensar. E na prática, um conjunto de normas mais ou menos semelhantes se impôs no Brasil e no Chile, em 64 e 73. A cenário alternativa que melhor expressa o conjunto de normas de exceção que marcaram a trajetória política institucional dos países latino-americanos indicados. A resposta correta seria extinção dos partidos políticos, intervenção nos sindicatos,
e suspensão das eleições diretas. Ok? O material traz a correção aqui para a gente e aplicando, né? Então, aqui a aula vai pedir, né, para que o aluno ele faça uma charge, né, em cima do que foi discutido. Lembrando que a charge é uma forma de expressão artística que utiliza o humor, a ironia, a sátira, para comentar, criticar ou fazer uma reflexão sobre as questões políticas, sociais, culturais e outros temas importantes da sociedade. E aqui, né, agora é a sua vez, sob a orientação do seu professor, elabore charges que possam expressar de maneira irônica e contextualizada o período da ditadura militar. Você vai aprofundar isso com o professor. Um exemplo, né, de um desenho charge seria essa aqui do Latuf, ó, de 2014. Então a gente vê aqui um militar, né, provavelmente um militar brasileiro, por causa desse desenho que lembra a bandeira, né, o ZZZ dormindo, e aqui debaixo do travesseiro cheio de ossos, né, de crânios humanos. Então o que essa charge aqui pode representar para a gente? Então a charge representa uma crítica à indiferença, insensibilidade dos militares durante a ditadura militar, né, simbolizando aí a figura de um militar dormindo em um travesseiro feito de crânios, que podem ser as vítimas do regime. Né? Essa ideia sugere que enquanto os militares descansavam tranquilamente, eles estavam literalmente deitados sobre os resultados cruéis e mortais de suas ações. Né? Então, aí como professor, você está pensando, né, o que foi a ditadura militar e como é que você pode expressar isso numa charge. Depois a gente vai concluindo aqui o que aprendemos hoje. Então, identificamos e compreendemos as diversas formas de violência e seus atos no contexto histórico das ditaduras civil-militares no Brasil e Chile. Citamos brevemente o que foi a ditadura militar no Chile, né, o período que isso aconteceu, e o golpe de Estado, né, liderado aí pelo Augusto Pinochet, que derrubou o governo de Salvador Allende. Né? O golpe de 64 também acabou interrompendo um dos períodos mais democráticos e participativos da República no Brasil, mas estávamos em Guerra Fria, né? Estados Unidos apoiando aí as ditaduras na América Latina, e os chefes militares, com apoio direto dos Estados Unidos, acabaram rasgando a Constituição e submeteram o Brasil aí à mais longa e terrível noite de sua história. Né? Por favor, aprofunde esse tema, né, ditadura militar, que é importante a gente sempre lembrar dessa fase. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!